Fala família, muito boa noite. Passando aqui diretamente do estádio Bruno José Daniel aqui em Santo André, no escuro Bruno José Daniel. Toda vez que a gente tá gravando essas análises, vocês estão vendo como o estádio tá sempre apagado, né? A galera não espera a gente terminar o trampo aqui, né, Fiuza? Inclusive, muito boa noite, Fiuza. Como é que você tá, irmão? Pela primeira vez participando de uma análise aqui, Matheus Fiuza, que já vai falar com vocês. É o seguinte, hein? Antes, deixem o like e deixem nos comentários aí o que vocês acharam da partida, que hoje, infelizmente, última rodada do grupo 27, e o Corinthians acabou derrotado por 2-0 contra a equipe do Santo André. Corinthians que foi dominado praticamente a partida inteira, não conseguiu jogar, um time que estava muito mexido de fato, e isso é complicado, né, questão de entrosamento e tudo mais, quando entra muitos reservas assim de uma vez. Dos considerados titulares do time ideal ali, o goleiro Cauê e o volante Bahia eram os únicos, né, titulares ali. O Bahia é o capitão da equipe, explicado ali pelo Orlando também que não foi poupado porque não jogou praticamente os 90 minutos nos últimos 2 jogos também. Mas enfim, o Corinthians jogava para disputar a primeira colocação do grupo e acabou perdendo. E agora, Matheus Souza, o que acontece, meu irmão? Boa noite. Boa noite, Quintino. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Numa atuação muito apagada do Corinthians, assim como o Bruno José Daniel aqui atrás da gente. O Corinthians rodou bastante a sua equipe, né, como o Quintino destacou. Apenas o goleiro Cauê e o volante Bahia foram os considerados titulares da equipe contra o Santo André. E com uma equipe muito modificada, o Corinthians não desempenhou bem, não fez uma boa atuação. Quase sofreu o gol logo no começo do jogo, ali já parecia ser um indicativo do que estava por vir mais para frente na partida, e o Santo André dominou boa parte das ações. O Corinthians criou pouquíssimo no jogo, quase não incomodou a defesa do Santo André e acabou sofrendo os 2 gols já no segundo tempo. O Gustavo Paulo, que um jogador que teve passagem já pela base do Corinthians, fez o primeiro gol, e depois o centroavante Rafael completou a vitória do Santo André, que termina com a primeira colocação do grupo 27, venceu os 3 jogos na fase de grupos. O Corinthians fica com a segunda colocação, com 6 pontos conquistados, e com isso vai enfrentar o Falcon do Sergipe na segunda fase, entre os 64 melhores times da Copinha. Expectativa bem frustrada da Fiel aqui em Santo André, né, Quintino? A Fiel, como sempre, presente, em peso, apoiando bastante, mas que viu um Corinthians muito apático e muito apagado, como a gente comentou aqui. Exatamente, e infelizmente a gente começa o ano com uma quebra de um tabu, né? O Corinthians não perdia um jogo de fase de grupos de Copinha desde 2003, correto, Fiuza? Isso que indica 62 jogos, não é? 62 jogos, então um tabu que acaba quebrando, né? Eu sou muito apegado a essa questão de tabu, eu particularmente gosto muito. Felizmente, um que caiu. Mas enfim, bola pra frente agora, não tem muito o que lamentar, perceber o que deu errado, que muita coisa deu errado aqui, a gente viu alguns problemas, mais problemas, Fiuza, que mesmo com o time titular a gente conseguiu ver também hoje aqui. Muito espaço na linha defensiva do Corinthians, que ainda eu acredito que é o problema. Corinthians que não tinha sofrido gols ainda na Copinha, né? Tinha sido 2-3-0. Enfim, ficar atento, como o Fiuza falou, segunda-feira tem mais. O Corinthians, pra mim, entra como favorito, mesmo após uma derrota aqui hoje. Mas é levantar a cabeça, ver o que tudo deu errado e seguir em frente, porque tem muita Copinha ainda, isso caso, né, se o Corinthians vencer. Agora é mata-mata, o importante o desempenho, não importa, o importante é vencer, que o Corinthians consiga vencer. Tenho certeza que a Fiel Torcida vai lotar o estádio mais uma vez, e obviamente o meu timão vai estar aqui de olho nisso tudo. Fechou? Família, tamo junto, vai Corinthians. Fiuza, tamo junto, irmão, prazerzão tá fazendo essa cobertura com você, e vai Corinthians, hein, família, tamo junto, valeu!